101.5 Freicaneca FM, olá ouvinte, internauta, você que nos acompanha aqui pela Freicaneca FM. Eu sou Nice Lima, produtora e apresentadora da Rádio Pública do Recife, e nos encontramos sempre de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, no Salada Pop. Na segunda hora do programa tem a nossa faixa de entrevista, e você pode curtir, deixar seu comentário, compartilhar com mais pessoas também. Nesta tarde a gente vai falar de amor, minha gente. Pois é. Vamos falar sobre o livro de poesias Amor é sobre muitos tipos de coragem. Neste momento de pandemia, no cenário de perdas, a arte se tornou mais do que nunca um manifesto potente que reacende um pouco a esperança em dias melhores. Vai passar tudo isso, gente. A gente também está sentindo essa necessidade de acreditar nisso, né? E hoje a gente vai falar sobre arte, poesia e sobre amor. Uma data que celebra muito o amor é o 12 de junho, mas amor é sobre, antes de tudo, a gente se amar para poder amar alguém, né? E quem vai falar mais sobre isso nesta tarde, sobre um livro que está quentinho, quase saindo do forno, é a Débora Andrade, que é poeta recifense, graduada em Direito e graduanda em Jornalismo. Ela está à frente do perfil no Instagram, o @palavras, etc. e tal. Então, se você ainda não segue, aproveita para seguir. E está se preparando para lançar o livro Amor é sobre muitos tipos de coragem, a quem a gente já agradece a presença aqui da Débora Andrade. Bem-vinda, Débora. Eu queria começar a nossa faixa de entrevista falando sobre a tua relação com a escrita, que já tem uma longa história aí, né? Conta isso para a gente. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Início. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente, escutando a gente. Então, é um prazer estar aqui com você e falar sobre o livro. De fato, a minha história com a escrita, ela começou muito cedo. Quando eu era criança, minha mãe me colocava para ler para ela na porta do quintal, enquanto ela lavava roupa no tanque, e aí eu ficava lendo, e aí eu comecei a pensar assim, poxa, eu quero escrever também. E aí eu vivia pedindo para os meus pais me darem um diário. E aí eles não me davam nunca esse diário que eu queria, com cadeadinho, com tudo, e aí eu encontrei nas coisas deles um caderno, e aí perguntei, posso usar esse caderninho? Eles, podem. E aí começou, eu era bem pequena, começou essa coisa de escrever, e aí eu não parei mais. Na adolescência eu criei um blog em que eu escrevia também, e aí o Palavras é que é um projeto mais recente, né, no Instagram. Eu comecei pouco antes da pandemia, no ano passado, mas a escrita, a minha relação com a literatura, com a escrita e com a leitura já é desde pequenininha. A gente hoje está falando, está tendo como mote o livro Amor é sobre muitos tipos de coragem. É um projeto que começou nas redes sociais, justamente nesse perfil, né, no Palavras, etc. e tal, que já é um perfil com quase 15 mil seguidores, minha gente. Como é que foi, Débora, trazer, né, um projeto que surge nas redes sociais, se transformar em livro? De fato, as pessoas, nesse momento de isolamento, de distanciamento social, acabaram tendo a necessidade de falar, de contar histórias, de ouvir histórias. Como é que você percebe esse movimento? Então, Nice, como eu te falei, eu comecei logo antes da pandemia e, assim, eu estava terminando um relacionamento, segredinho para contar aqui, eu estava terminando um relacionamento antes de começar a pandemia, né, em fevereiro, e aí você não fica muito bem, né, tudo que você fica tudo menos bem, e aí eu, assim, sempre foi muito isso de escrever quando eu estou muito bem e escrever quando eu estou muito mal, sobretudo é quando eu preciso mesmo. E eu acho que as pessoas, nesse período de pandemia, estão sentindo falta, estão procurando a arte, seja escrita ou seja em outro modelo, para, assim, para respirar mesmo, tanto quem faz quanto quem consome. E aí, de fato, nesse período de mais de um ano, eu tenho recebido muitos desabafos, assim, muitas histórias. As pessoas mandam mensagens falando: nossa, aquele poema teu, aquele texto que você escreveu, é muito do que eu passei, do que eu estou passando agora. Obrigada por colocar em palavras, porque eu não consegui. Outras pessoas vêm falar. Essa semana eu recebi uma mensagem, para você ter ideia, de uma seguidora falando assim: eu estava num relacionamento há mais de 4 anos e aí eu não estava conseguindo terminar
estava algo tóxico, a gente não estava se fazendo bem. E aí, depois de ler um texto seu, eu tive coragem e terminei. E aí, quando eu li aquilo, eu fiquei assim, nossa, que responsabilidade. Mas eu acho que é esse o papel da arte mesmo, sabe? Foi algo que foi muito importante para mim. Quando eu decidi começar o Palavras, foi algo que me, sei lá, talvez me norteou no meio de tudo. Eu estava num período de muita ansiedade e tal, crise de ansiedade. Então me deu, sei lá, me ajudou a passar por isso. E é muito bom saber que tem ajudado outras pessoas também. É muito bom ouvir as histórias quando as pessoas vêm compartilhar, tanto quando é algo um pouco mais triste, quanto quando é uma coisa mais feliz e alguém que está começando e alguém que marca amor, marca o namorado, a namorada lá e fala assim, amor, é isso aqui que eu sinto por você. Então é muito gostoso participar dessas histórias de alguma forma. Pois é, você acaba participando da história de muita gente, né? De várias idades, de várias orientações também. Muito bacana. Como é que esse amor aparece na tua obra, Débora? Porque o título, né, do livro chama bastante atenção. Amor é sobre muitos tipos de coragem. E o Chico César vai dizer para a gente que o amor é um ato revolucionário, ainda mais nos dias de hoje, né? Na conjuntura toda que a gente vive, com tanto ódio aí. Mas como é que esse amor aparece na tua obra? Eu imagino que antes de a gente amar, a gente tem que se amar, né? Como é que você explica isso no teu trabalho? Então, o ele é um compilado de poemas que, digamos, que eles foram acontecendo no decorrer da minha vida amorosa. Então, muito do que está no livro surgiu durante a pandemia. Eu produzi bastante durante a pandemia, mas também há alguns textos que precederam esse período do isolamento. E mesmo os que foram escritos durante a pandemia, eles falam sobre coisas que precederam a pandemia, sim, porque durante o isolamento a gente não tem muitas histórias amorosas, porque o isolamento não permite. Mas, assim. Aí Oi. tem os aplicativos aí também, Tem enfim, mas os a gente... aplicativos. Vira uma coisa meio virtual, né? A gente consegue flertar mais virtualmente. Quando eu decidi colocar esse título no livro, exatamente porque eu acho que ele fala do que o projeto do livro é. O livro, ele começa com a mala fechada e termina com a mala aberta. A história dessas duas malas é o seguinte: quando eu terminei esse meu último relacionamento, e aí eu tive que fazer essa mudança de material mesmo, sair de onde a gente estava e tal, para outro lugar. Eu trouxe algumas malas e uma delas gigantesca, cheia de coisas. E eu demorei muito tempo para conseguir desfazer essa mala. Então, ela ficou em outro quarto por muito tempo e durou um ano para eu abrir essa mala. E por isso que o livro começa com essa mala e termina com ela aberta. O último poema fala exatamente de quando eu consegui abrir essa mala. Mas no meio disso tudo, entre os dois momentos da mala, tem uma cronologia, que é o início do amor, quando você está completamente apaixonado, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, e tudo que você escreve é assim, aquela coisa meio que transcende. E aí, depois de um tempo de relacionamento, e você vai vendo as divergências, que podem ser inúmeras, inclusive políticas. No meu caso, fez muita diferença também. E aí você vai mudando a escrita, porque você vai mudando a forma como você olha para a pessoa amada. E aí, depois disso, você vai percebendo a iminência do fim. E aí os poemas vão mudando nesse sentido, e depois chega o fim, e aí os poemas vão falando do fim, de como é romper, de quando a saudade vem.
e aí também pega uma parte que vai ficar um pouco instável, que é pós-fim, você tem momentos em que você está um pouco melhor, momentos em que você está um pouco pior, momentos em que você acha que você já está curado, momentos em que você vê que não está bem ainda, e aí depois vem essa coisa que você falou, que é do auto-amor, né? Do amor próprio, de se redescobrir, de você perceber que você deixou sei lá, de fazer certas atividades que você gostava muito de fazer, porque aquela pessoa não gostava, e aí você foi abrindo mão, e aí no momento em que você retoma a sua vida sozinho, você percebe que o que você é de fato, quem é você de verdade e quem era você porque você estava com aquela pessoa, e aí você percebe também que muito do que você viveu no momento em que o amor se esfacelou era porque você ainda estava meio que intoxicado, e aí vem um processo de desintoxicação mesmo, para você conseguir se enxergar, você conseguir se amar, e você dizer assim, poxa, eu estou aqui para mim, no final das contas é isso que importa e que deveria importar também durante um relacionamento. A gente está apaixonado, mas aí é, essa coisa de você se anular, essa coisa do amor romântico, eu também trato muito disso. O amor romântico, para mim, ele traz um pouquinho de complicações, de problemas, ele acaba sendo um pouquinho tóxico, porque a gente perde um pouquinho nessa ideia da nossa individualidade, essa coisa de você dizer que você vira um só com a outra pessoa é muito perigosa. Então, quando eu trouxe esse amor é sobre muitos tipos de coragem, é porque do início até o fim é preciso muita coragem. É coragem para você se aventurar num relacionamento com outra pessoa, é coragem para você identificar o que não está legal, é coragem para você dialogar, é coragem para você ceder, para você perdoar, é coragem para ir embora ou deixar a pessoa ir embora, coragem para se reinventar depois do fim. Então, amor é sobre muitos tipos de coragem. Muito bem. Gente, nessa tarde eu estou conversando com a Débora Andrade, ela que é graduanda em jornalismo, graduada em direito e poeta, é autora do livro O Amor é sobre muitos tipos de coragem, nossa entrevistada dessa tarde. Eu lembro que você pode curtir essa faixa de entrevista, deixar seus comentários e até um pouquinho das suas experiências amorosas de repente, né? Sem querer ser tão invasiva, né? Mas fica a sugestão. E também pode compartilhar a nossa faixa de entrevista também. Nesse projeto, Débora, você envolveu um time bem bacana de mulheres, né? Como é que foi a concepção do trabalho? Então, quando eu comecei, quando a editora veio falar comigo, vamos fazer um livro e tal, eu disse, vamos, fiquei super feliz. E aí, primeiro teve a questão das ilustrações, que vamos ver se vai ter ilustrações, não vai, e aí a gente ia ver quem iria ilustrar, tinha uma pessoa da editora que podia fazer isso, mas era um rapaz, e eu queria muito que o time fosse todo feminino, e acabou que eu falei com o sócio lá, o dono da editora, para fazer as ilustrações, consegui fazer as ilustrações, ok, deram ok e tudo mais. Quando chegou a parte da capa, eu estava pesquisando já há muito tempo quem faria a capa, como seria, se seria uma ilustração, se seria uma colagem, se seria uma fotografia. E aí eu me esbarrei num projeto de um outro livro nas redes sociais, que eu achei a capa lindíssima, lindíssima. Foi um livro que também foi gestado durante a pandemia. E aí eu fiquei impressionada com a capa, fui ver quem era a artista, que é Jennifer Simeonato. E aí falei com ela, expliquei o meu projeto, e aí ela topou fazer, mandei o miolo do livro todo para ela se inspirar para fazer a arte. Quando Jennifer me devolveu, ela falou, você tem direito de alterar 2 vezes e dizer o que você prefere tirar, o que você prefere colocar. E aí a gente fez a call, a reunião, para ela me mostrar quando ficou pronto. E assim que eu bati o olho, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, que coisa perfeita, eu não quero tirar nem pôr nada. Ficou incrível, ela conseguiu passar muito bem a ideia do que é o livro, na colagem que ela fez, na arte dela. A revisora do livro, que é a Amanda Bruno, também é maravilhosa. A gente teve umas coisas assim, assim,
a editora diz mais ou menos o que que você, quantas páginas mais ou menos vai ter no seu livro, eu queria que você enxugasse para ficar assim, assado, e aí eu fiquei muito tensa nessa época, porque eu lembro que quando eu entreguei o miolo para eles, eu já entreguei achando que eu tinha enxugado o máximo, você não tem como enxugar mais do que isso. E aí, quando a Amanda chegou para revisar, que ela me deu o arquivo revisado com as orientações que a editora tinha passado para ela, eu quase tive uma síncope. Eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito não, gente. Ela conseguiu cortar mais coisa e tal, e fiquei super preocupada, e fui conversar com a Amanda, e aí eu disse, Amanda, vê só, acho que cortou muita coisa que não deveria cortar e tal, e eu já fui assim, meio, um pouco chateada, porque a gente tem um pouquinho de ciúme disso com o que a gente faz, acho que é coisa de quem faz e precisa mesmo ter alguém para vir revisar. Mas ela falou assim, calma, eu também tive muita dificuldade para cortar, mas eu vou conversar com a editora para ver se a gente consegue não cortar, não, tanto assim, aumentar esse número de páginas e tal. E aí conversou e voltou para mim e disse, olha, fica tranquila, a gente vai conseguir manter. Foi um alívio, e assim, ela foi muito doce, muito generosa, com tudo, muito paciente. Depois de Jennifer veio Lila Bitten, que foi quem fez o projeto gráfico, porque Jennifer fez a capa, a arte da capa e a capa, aí orelha, contracapa, miolo, né? Foi Lila Bitten que fez, que também foi maravilhosa, me convenceu de deixar as ilustrações que no meio do processo eu queria tirar, e aí ficou muito bonito. Foi um time assim todo feminino, fiquei muito feliz, porque para mim era muito importante que fosse um time feminino. Foi um livro escrito por uma mulher, todo organizado por mulheres e feito majoritariamente para mulheres. Homens podem ler? Podem. Vão se identificar? Vão. Mas as mulheres são o foco central da obra. Pois é, o nosso tempo, infelizmente, está acabando, Débora. Eu vou te fazer duas perguntinhas bem mais rápidas agora, com respostas também mais sintéticas. Tem um trabalho que você desenvolve com Lambi Lambi, que é algo que eu tenho muito apreço, eu gosto muito de Lambi Lambi, né? E queria saber de que forma é esse teu trabalho, né? Como é que ele aparece? De repente tem uma relação também com o livro? Sim, tem. Esse trabalho, ele está um pouquinho estacionado por causa da pandemia, mas eu colo Lambi Lambi pela cidade com frases mais curtas, né? O livro são poemas, e aí nos lambis eu coloco frases mais curtas porque elas vão impactar, causar mais impacto, e a pessoa está passando ali no trânsito, está andando, está correndo para o trabalho, tem uma frase bem humorada, tem uma frase legal para fazer ela refletir, algo de amor que às vezes eu recebo, alguém tirou uma foto e marcou a namorada, marcou o namorado, ou disse, eu estava precisando ler isso, olha, isso aqui me fez rir, eu estava tão estressado. Então o Lambi é nesse sentido, estou doida para voltar para as ruas, porque é outro projeto que toca as pessoas e que deixa esse contato da gente mais íntimo, sabe? Pois é, e aí de repente você volta aqui para a gente conversar mais profundamente sobre esse trabalho com Lambi Lambi, quando a gente estiver também mais nas ruas, né? Por enquanto a gente vai curtindo, conhecendo mais esse projeto no Palavras, etc e tal, que é o perfil do Instagram, e para terminar, claro, eu não posso deixar de pedir para que você deixe essa mensagem de amor, né? Já que a gente falou tanto de amor ao longo da faixa de entrevista, o dia 12 de junho está se aproximando, mas como é que você entende o amor, o que é que você deseja para as pessoas nesse momento, né, e para os momentos que virão também. Então, Nice, o amor, para mim, eu tava assistindo um filme um dia desses que a menina falava assim, eu só acredito no amor e nas artes. É isso, eu acredito no amor e nas artes. E eu acredito muito que, sobretudo em tempos de pandemia, o que tem segurado a gente é o afeto, tanto da família, de quem está perto, quanto de quem a gente nem conhece. Assim, a gente vai conversando pelas redes sociais e trocando, como é o que tem acontecido muito comigo. E quem tem alguém, um amor ao lado para passar esse dia dos namorados, estando juntinho dentro da mesma casa, aproveita, sabe, agarra, abraça, não estando juntinho, sabe, dá um jeito de ficar junto, manda um iFood, eu penso logo em comida, mas
existem muitas formas de demonstrar carinho, de demonstrar amor, demonstrar afeto, e nesses tempos áridos, né, de pandemia, é muito importante. Na contracapa do livro, do Amor sobre muitos tipos de coragem, eu coloquei um poema, e aí a última estrofe desse poema é: amor é a delicadeza de serzir, o cuidado de remendar, amor é também, tantas vezes, suturar. Então, a gente está ali todos os dias costurando os retalhos de uma relação, costurando as nossas vidas lado a lado. Às vezes é preciso a gente dar um remendozinho, às vezes a gente precisa suturar mesmo, porque machucou. Mas é isso, o amor permite tudo isso. A gente vai se moldando, se aperfeiçoando para ser melhor para a gente e para o outro. E é isso que eu espero que a gente continue e consiga fazer sempre. Muito bonito, Débora. Agradeço demais a tua presença aqui. Muito amor para você, muito sucesso no lançamento do livro também. Gente, a gente conversou com Débora Andrade, que é poeta, que é graduada em Direito, graduanda em Jornalismo e autora de Amor é sobre muitos tipos de coragem, um livro que está saindo do forno e que a gente já fica bastante curiosa para conhecer, para ler os poemas, enfim, para conhecer mais a obra. Obrigada, viu, Débora? Tudo de bom, muito amor para você. Eu que agradeço, Nice. Para nós. Beijão. Beijão. E você, ouvinte Frecaneca, continua aqui acompanhando o Salada Pop na Frecaneca FM, a rádio pública do Recife.